Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós queremos, neste dia, cumprimentar a todos aqueles que celebram a Páscoa, celebram a morte e ressurreição de Cristo Jesus. A morte e a ressurreição é a centralidade do Evangelho do cristianismo. Sem a morte e ressurreição de Cristo Jesus, não há esperança para a salvação, porque esta é a base para a salvação, esta é a base para o cumprimento de todas as promessas decorrentes do sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo disse que se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens que creem em algo que não tem fundamento, não tem alicerce. E por isso queremos hoje meditar sobre este tema tão importante, a ressurreição de Cristo Jesus. Nesse dia em que comemoramos a Páscoa que nos aponta para a ressurreição de Cristo Jesus. No capítulo 20 de João, do Evangelho de João, no primeiro versículo, diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Em ato contínuo, Pedro e João, que é como ele se refere aqui, o discípulo que amava Jesus, sendo o autor do Evangelho, ele não cita o seu próprio nome, mas diz que o discípulo que o amava, correram até o sepulcro. E naquele momento em que eles vão até o lugar em que Jesus estaria sepultado, eles chegam ali naquele sepulcro, olham para o interior dele e veem todos os lençóis arrumados, mas Jesus não estava ali. E eles então ficam, de certa forma, assustados, mas ao mesmo tempo vem à sua mente os ensinamentos de Cristo Jesus. O versículo 9 desse mesmo capítulo diz que, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles ainda não haviam compreendido aquilo que Jesus havia falado para eles durante todo o período que estava com eles. Era necessário que eles pudessem viver aquelas experiências, viver todos aqueles ensinamentos que Jesus já havia dito, as experiências no dia a dia com Jesus e também as experiências do cumprimento das profecias. Jesus já havia dito que ele haveria de morrer, entregar a sua vida, que não seria tomada, mas que ele próprio a entregaria, e que seria dado o mesmo sinal de Jonas, passar 3 dias no ventre do peixe, ou fazendo referência à terra. Seria como então Cristo Jesus estivesse por 3 dias na terra. Muitas vezes não entendemos isso quando falamos que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscita no domingo. É porque uma fração do dia já era contada. Ele morreu, todas as suas aflições, e quando João narra que ele entrega o seu espírito, dá a entender que foi por volta do meio-dia, e do meio-dia às 3 horas da tarde ele permaneceu na cruz, mas que havia sido já verificada a morte de Cristo Jesus, e ele foi sepultado antes das 18 horas. E ali então conta a sexta-feira, passado todo o sábado, agora na madrugada de domingo, Jesus ressuscita. E quando eles chegaram ali, que não viram o corpo, Pedro e João voltam para suas casas. Eles voltam, já conforme Marcos relata, eles voltam chorosos, eles voltam tristes. Mas Maria Madalena, ela permanece ali naquele jardim.
permanece no jardim do sepulcro do Senhor Jesus. E diz o versículo 11 que Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ele lhe respondeu: ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, pensando ser ele o jardineiro: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria permaneceu ali naquele jardim em razão de uma coisa, em razão do amor que ela tinha por Cristo Jesus. Ela estava determinada a esperar por Cristo Jesus. Ela queria saber onde é que eles haviam colocado. E quando ela pensa que aquele homem que estava atrás dela seria o jardineiro, ela diz: onde o Senhor o colocou? Porque eu vou lá para poder pegar o corpo. Maria, nós temos 2 referências a respeito de Maria Madalena. Em Marcos no capítulo 16 e Lucas no capítulo 8. Em todas as 2 referências, nós vemos que é dito que a respeito dela que foi expulso dela 7 demônios. Aquela mulher vivia oprimida. Aquela mulher certamente não morava numa casa comum. Certamente ela fazia coisas que ela não queria, impulsionado, então, tomado por estes 7 espíritos que a oprimia. E diz então que Jesus expulsou aqueles demônios dela. Quando nós olhamos isto, essa paixão que Maria Madalena demonstra por Cristo Jesus, nós precisamos entender o porquê que ela agiu dessa forma. Diz a palavra de Deus que ela foi a última a deixar o lugar do Calvário. Ela foi a última a sair de próximo à cruz. Enquanto Cristo ali estava crucificado, ela ali permaneceu. E agora ela é a primeira a chegar onde era o túmulo, onde Jesus foi visto pela última vez. E ela esperava então encontrá-la, exatamente porque ela tinha um sentimento de gratidão e de uma grande dívida para com Cristo Jesus. E por que ela estava tão dedicada então a Jesus e agora ela queria fazer os preparativos, as homenagens que normalmente os judeus faziam a seus mortos com a preparação do corpo, e agora ela queria fazer isto a Jesus, uma vez que não foi possível fazer ainda na sexta-feira. Ela queria fazer porque ela queria demonstrar a sua gratidão por Cristo Jesus. E por que muitas vezes nós vemos que pessoas tratam com desprezo o Evangelho, tratam com desprezo a Deus, a Cristo Jesus? Exatamente porque não reconhece o tamanho do amor, o tamanho do perdão que Jesus lhe ofereceu, da restauração que Jesus ofereceu.
E Maria Madalena, ela reconhecia isso. Ela sabia qual era o tamanho da sua opressão, o tamanho da libertação que Cristo havia feito por ela, a restauração de vida que Cristo havia feito por ela. E por isso ela muito amava a Cristo Jesus. E por isso ela queria demonstrar esse amor. Quando nós temos a consciência do nosso pecado, a consciência do tamanho da nossa dívida para com Deus, a consciência do amor de Cristo Jesus que deixou os céus para que pudesse estar na terra como um homem, deixando toda a sua glória, deixando todo o poder divino, todo o poder eterno, para se colocar na posição de homem. Quando nós reconhecemos esse amor e reconhecemos então o tamanho do amor de Cristo Jesus, que entregou a sua vida, que foi morto, que foi crucificado em uma cruz, podemos então entender a dimensão do amor de Cristo Jesus, a dimensão do amor dele para comigo. E se eu entendo então o tamanho desse amor, eu tenho que demonstrar a minha eterna gratidão. Quando nós realmente entendemos e temos essa consciência, nós estamos então dispostos a nos dedicar mais a Deus. Estamos dispostos a nos dedicar à obra do nosso Senhor, desde que não mediu esforços para morrer nos nossos lugares. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Verdadeiramente, quando nós entendemos o amor de Cristo, ele nos constrange a estar cada vez mais próximos de Deus. Para que nós possamos crer nestas verdades, crer no tamanho da obra de Deus, nós precisamos abrir os nossos corações. Pedro e João ainda não tinham compreendido sobre a ressurreição de Cristo Jesus, porque os seus corações ainda não tinham sido abertos para essas verdades. Mas agora o Espírito de Deus toca no coração deles, para que eles então pudessem se voltar para Cristo Jesus. Quando nós expressamos o nosso amor para com Deus, assim como Maria Madalena expressou o seu amor e ali permaneceu, nós podemos desfrutar do privilégio da presença de Deus. Cristo Jesus nos promete que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Nem sempre as pessoas têm a capacidade de sentir, de perceber a presença de Deus, sentindo a palavra de Deus falando aos seus corações. Somente aqueles que estão com seus corações abertos, que verdadeiramente amam a Deus, são capazes então de perceber todo o mover de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. É capaz de perceber a presença de Deus quando buscamos a comunhão com Ele, buscamos aprender mais de Deus. Maria Madalena, ela foi recompensada pela sua dedicação, pelo seu amor por buscar ao Senhor. Ela desfrutou da presença do Mestre. Ela não se contentou apenas com a visão dos anjos, e a visão dos anjos sequer pôde mexer com ela, pôde dar qualquer contentamento a ela, porque ela queria ver a Cristo Jesus. Muitas vezes os nossos temores, as nossas tristezas, elas são desnecessárias quando nós pensamos apenas pela ótica humana. Maria Madalena estava olhando para as coisas de acordo com a ótica humana. Estava buscando resolver os problemas que ela encontrou em não ver a Cristo Jesus, com a ajuda de um jardineiro que poderia ter colocado Cristo, o corpo de Cristo, em outro lugar. Ela não estava olhando para o poder de Deus, ela não estava olhando para a ação toda de Deus. Por isso que ela estava inconsolável.
por isso que ela chorava, por isso que não havia nela esperança. Mas quando Jesus então chama Maria pelo seu nome e que ela reconhece a Cristo Jesus, certamente ela foi tomada de uma grande emoção, ao ponto do mestre chegar a dizer: não me detenhas, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. E ela certamente se lançou aos pés de Cristo Jesus, demonstrando também a sua aflição. Mas toda a sua aflição e temor agora já era passado, porque Cristo Jesus mostrou o poder de Deus, o modo como Deus estava agindo. Aquela aflição que ela sentia era exatamente por não saber como que Deus estava agindo. E quantas vezes nas nossas vidas nós também agimos assim? Aqueles discípulos que estiveram ali, Pedro e João, Marcos diz que estavam chorosos. Saíram, foram se recolher, também amavam a Jesus, mas estavam desesperançosos. Não confiavam nas promessas de Deus de que Cristo Jesus haveria de ressuscitar. Não confiavam nas palavras do próprio Mestre que esteve falando ali para eles claramente: será necessário que eu morra e ao terceiro dia que venha a ressuscitar. Eles haviam se esquecido das promessas de Deus. Deixaram de olhar para o mover de Deus, para o agir de Deus em suas vidas. Aqueles que amam intensamente ao Senhor Deus sentirão mais forte a presença de Cristo Jesus. Aqueles que amam intensamente serão lembrados mais cedo ainda das promessas de Cristo Jesus. Serão consolados por eles. Por isso nós devemos cada dia mais cultivar a nossa comunhão com o nosso Deus. Devemos buscar testemunhar o poder de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus na vida daqueles que confiam e entregam as suas vidas a Deus. Maria Madalena muito amou, e Maria Madalena foi recompensada por Cristo Jesus, querendo assim demonstrar, querendo assim fazer com que ela pudesse ter o encontro e o consolo dado por Jesus Cristo. Nesses dias em que comemoramos a Páscoa, então, devemos ter em mente não só o sacrifício de Cristo Jesus, este é o principal, mas devemos ter consciência do nosso pecado, da nossa dívida para com Deus, da dívida que foi paga pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cristo não morreu como qualquer homem um dia chega ao final de sua vida e morre e já aguarda o dia em que haveremos de ser ressuscitados. Cristo entregou a sua vida, morrendo prematuramente à vista dos homens, pelo entendimento dos homens, mas morreu no tempo certo, de acordo com os planos de Deus, de acordo com a sua entrega voluntária, para que nós fôssemos resgatados, para que a nossa dívida fosse paga, para que nós pudéssemos agora experimentar a reconciliação com Deus, para que os céus fossem abertos para receber os filhos de Deus, a todos quantos foram feitos filhos de Deus pela fé no nome de Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Cristo, a obra de Cristo Jesus. Nós precisamos crer nestas coisas, porque este é o fundamento do Evangelho. Sem estas coisas não tem cristianismo. Sem morte e ressurreição de Cristo para a remissão dos pecados, não há cristianismo. E nós glorificamos a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de reconhecer estas coisas. Não podemos apartar
da nossa mente estas verdades. Se nós apartarmos estas verdades das nossas mentes e da nossa boca, de confessarmos que Cristo Jesus é o Senhor da vida, que Ele é o Filho de Deus que morreu no nosso lugar. Se nós nos apartarmos disso, não haverá cristianismo. Devemos a cada dia dizer estas verdades. Devemos a cada dia olhar para a obra de Cristo Jesus. E devemos então dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando o dia que Cristo voltará, em que Ele reunirá todos aqueles que ainda estiverem em vidas, em que Ele fará com que todos os que estão mortos sejam ressuscitados e que todos nós haveremos de nos reunirmos nos céus com Cristo Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos edifique a cada dia em união, e que nesses dias em que nós sofremos uma separação da igreja em razão da pandemia que temos vivido, em que não estamos reunindo rotineiramente nas igrejas, mas que temos compartilhado as mensagens por vídeos. Que Deus possa nos edificar e que Deus possa consolar os nossos corações e que nós estejamos a cada dia nos aproximando mais do nosso Deus. Oremos. Pai de amor, obrigado pela obra de Cristo Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, pelo amor que o levou ao Calvário e pelo amor de Cristo Jesus que nos resgata do pecado. Que a obra de Cristo possa transformar as nossas vidas, que a obra de Cristo pode ser manifesta a cada dia àqueles que não conhecem o Evangelho, mas que possam conhecê-lo através das nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador.